Bom dia, Cláudia. Estamos prontos para nossas reflexões? Prontinhos, vamos lá? Vamos sim. Walter, eu queria te perguntar hoje sobre o que significa miasmas homeopáticos. Quem vai estudando homeopatia, como nós temos feito aqui, fazendo essas reflexões, vai se defrontar, depois de um tempo, com a visão que o Hahnemann teve das doenças e do tratamento. Então, todo mundo sabe que a homeopatia é ótima para tratamentos crônicos. Ela também atua nos casos agudos, mas eu diria que nos casos crônicos ela é imbatível, porque ela realmente consegue ter um método, uma visão da doença que permite que a gente trate a totalidade do indivíduo ao longo da sua crônica de vida, ao longo do tempo. Então, essa visão permite que a gente dê medicamentos específicos para esse quadro e a gente consiga ver as outras fases da doença, como as agudizações, como nas epidemias, os miasmas agudos, a gente chama de miasmas agudos, né? Então, o que é o miasma? É um conceito muito antigo, porque o Hahnemann pegou uma fase onde já se tinha a noção de infecção, porém não se tinha o desenvolvimento da microbiologia como a gente tem hoje. Então, ele já sabia que algo era transmitido quando havia transmissão da doença, havia algo material, mas ele não perdeu a visão do imaterial, porque a materialidade para ele não era o primeiro plano, porque ele não tinha essa classificação toda que depois foi feita dos agentes causadores, né? Então, é muito importante, né, essa pergunta que você está fazendo, porque é um termo da homeopatia que hoje em dia a gente usa como estudo, mas que a gente tem que fazer um entendimento dele à luz dos conhecimentos atuais, né? E quero agradecer aqui a Cláudia, a Marlene, que já entraram, que estão seguindo a gente no Instagram, né? Depois a gente vai colocar também sempre no Facebook e no YouTube, né? Tem o canal lá na Cláudia no YouTube. Isso, Val, isso que eu queria comentar. O canal chama Homeopatia Online Dr. Walter Sem Canoas. Quem entrar lá tem todos os vídeos prontinhos. Isso, então é uma forma da gente ir multiplicando aqui as nossas reflexões, né? Então, o que a gente poderia entender como miasma hoje, né? Como essa alteração crônica da energia vital. Não sempre que a gente tem uma doença, a gente tem uma alteração da energia vital, uma alteração da reação do organismo. Então, nós teríamos na visão miasmática uma alteração crônica da energia vital que tem raiz em três causas, basicamente. Duas que são doenças venéreas, que é a sífilis e o condiloma, e uma que tem uma condição que vem da doença de pele, da lepra e da sarna, que o Hahnemann descreve isso minuciosamente no livro dele, Doenças Crônicas. Então, não é uma visão muito fácil da gente fazer como leigo, né? Porque ele vai fazer uma visão toda, uma leitura antropológica, biológica, de evolução da doença do organismo humano, desde a antiguidade até hoje. E ele identifica, então, três processos de adoecimento no organismo que são a raiz para todos os processos que ocorrem, que recebem depois nomes específicos, todas as moléstias. Então, existe uma base comum que é o fundo que a gente trata com homeopatia. Então, ele pode estar, esse fundo, esse miasma manifesto, então ele se desenvolve moléstia e ganha nome,
e daí a gente pode fazer o diagnóstico, às vezes até sozinho, ou com a ajuda dos médicos, né? Ou então ele pode estar numa fase anterior, latente. Ou outras fases, como a gente já falou aqui, suprimido, que é o organismo que não reage, mas lá pelo fundo ele está desenvolvendo uma coisa grave. Né? Isso é muito comum nos casos de câncer, por exemplo, que a pessoa às vezes vai rastrear desde quando ela está doente e ela começa a observar que tinha 3, 4, 5 anos que ela vinha numa alteração que redundou depois num câncer. Então, por que essas observações são importantes? Porque as doenças evoluem dentro do organismo, se desenvolvem ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter uma visão a cada momento de como está aquele organismo, como está a sua reação, que tipo de doença ele está tendo, que tipo de miasma, porque assim a gente vai saber fazer a prevenção e, no caso do tratamento, indicar o tratamento específico mais orientado, né? Então, lembra que eu já disse uma vez aqui que é impossível a gente aprender a medicina inteira com todas as suas especialidades, todos os seus nomes, todas as descobertas. Porém, como na escola não é possível a gente aprender todos os números, mas se ensinarem para a gente os 10 algarismos e as 4 operações, a gente é capaz de chegar a qualquer número, fazer qualquer conta, usando a ciência matemática. Então, a mesma coisa com a homeopatia, doença crônica. Por que o homeopata consegue tratar a totalidade? Porque ele tem uma visão de totalidade da doença. E ela está expressa nessa palavra miasma, que é uma palavra que está aí historicamente ligada ao Hahnemann, né? Apesar que o Hahnemann pega essa palavra das emanações do pântano, que as pessoas chamavam de miasmas, porque se sabia que quem morava perto dos pântanos tinha certas doenças que se repetiam, por exemplo, a malária, que é um miasma agudo, né? Então falava, por que ele ficou doente? Porque emana alguma coisa lá do pântano que deixa a pessoa doente. Porque não se tinha a, a visão do micro-organismo que estava ali, né? Então, hoje a gente pode ampliar dizendo que, por exemplo, na pandemia agora, nós temos um miasma agudo veiculado materialmente junto com um vírus corona, tipo corona, um novo coronavírus, que é o Covid-19. Mas essa doença, você vê que chama novo coronavírus. Por quê? Porque o coronavírus ele vem se desenvolvendo e vem se desdobrando em espécies diferentes, subespécies, né? Então a doença tem esse tipo de evolução. Por isso que um ano vem forte, no outro ano vem fraca, né? Tem anos que a gripe é grave, tem anos que a gripe não é grave, tem anos que a pneumonia é grave, tem anos que chega o inverno, vem meningite, tem anos que não vem. Por quê? Precisa toda uma alteração de ambiente que permite que esse miasma se desenvolva. E depois precisa do ambiente, do organismo também estar vulnerável para ficar suscetível e desenvolver a doença. Porque se a gente tiver com um organismo muito saudável, muito equilibrado, ele vai ter os seus mecanismos de defesa para a gente não ficar doente. Então, essa questão de miasma é uma questão histórica, mas muito importante para o entendimento da doença. Porque muito homeopata hoje não quer, acha que é muito difícil entender essa parte, que seria uma fisiopatologia energética. Então, ele acaba negligenciando e dá o medicamento só pela lei do semelhante. Então, ele já está fazendo o uso de uma homeopatia, mas não na sua acepção maior dos princípios, como a gente vinha falando anteriormente, dos princípios gerais, porque ele não vai usar de acordo com o momento miasmático e não vai ter essa visão de totalidade tão profunda.
Então, ele corre o risco de fazer um sintomático, um tratamento paliativo. Porque na hora de escolher os sintomas para obter o medicamento, ele tem que saber o que ele quer curar. Em que fase está a doença? Em que fase está o organismo? Né? Então, isso tem muita diferença. Vamos dizer que a parte da arte médica. Né? Para resumir, os miasmas do Hahnemann, que são 3, e o principal deles é a psora, que é aquele que vem da doença de pele, que se desenvolve, vamos dizer assim, 98% das doenças. Né? É isso que a gente está focando. Tem listas de sintomas que o Hahnemann deixa para a gente buscar no paciente. E essas listas de sintomas batem direitinho com as constituições parciais do organismo, segundo o patologista brasileiro Walter Edgar Maffei. Então, o professor Maffei, ele conseguiu visualizar a patologia de forma vitalista e estabelecer que as diversas constituições parciais, que são as sensibilidades de cada aparelho do nosso corpo, né? Aparelho respiratório, aparelho digestivo, sistema nervoso, eles produzem sintomas que estão de acordo com aquela listagem que o Hahnemann deixou. Muito bonito ver isso, porque assim permite que a gente una essa fisiopatologia energética com uma fisiopatologia médica atual, que está lá na patologia. Tá? Então, há uma coisa importante de observar, porque nós andamos falando muito aqui de doença mental, né? É que toda e qualquer alteração sintomática do sistema nervoso central é doença crônica, é ligada à doença crônica. Isso é importantíssimo. A gente não pode excluir, porque o medicamento, então, sempre tem que estar de acordo com o meu estado emocional. Por isso que a gente não usa, às vezes, para uma mesma patologia, tem vários medicamentos na homeopatia. Não tem só um medicamento. Porque existem várias formas do corpo responder, mas todas elas, toda a gente quando vai pesquisar não vai dar os medicamentos misturados. Eu vou dar aquele mais indicado de acordo com os sintomas mentais, que é a nossa guia mais profunda, que é aquilo ligado à consciência, né? Então, quando a gente está, por exemplo, num momento como o nosso, sob um miasma agudo que pega o mundo todo, a gente vê que é um grau de desequilíbrio muito grande. E que isso vai afetar depois o que na gente? A nossa reação crônica vital. E essa reação crônica vital vai se expressar primordialmente por sintomas mentais. Então, é o que já está se alertando hoje, né? Sobre a pressão emocional que a gente está passando, né? E isso, na visão homeopática, tem uma prevenção, que é agora a gente se prevenir desse miasma agudo, ficar observando como se desenvolve em mim os sintomas crônicos, né? Então, aí eu já vou estar fazendo a minha prevenção, para não deixar descompensar depois. Seria isso, claro. Nossa, perfeito. Eu não sabia que 2 palavrinhas trazia tanto conceito. O Yuma, né? O miasma. Legal isso aí, porque dá uma ideia do porquê de ser homeopatia falando da totalidade, né? Porque sempre tem que ser visto em âmbitos gerais, né? Assim, amplo, Sim. né? A homeopatia não é uma medicina teórica. Então, ela não faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra. Não, a gente age de acordo com a nossa experiência, a nossa observação clínica. E só ficamos com aquilo que foi comprovado nesses 220 anos de prática homeopática. Então, essas observações todas não são especulações filosóficas. São observações baseadas na anatomopatologia, que é a base da medicina. Só que é uma anatomopatologia vitalista, com um olhar para o indivíduo como um todo. Essa é a diferença. Né? Então, a gente não faz um hiperespecialismo, uma divisão. A
gente faz uma integração dos conhecimentos. Walter, só uma coisa que você falou, essa palavra vitalista, é um movimento vitalista daí ou não? Sim, é uma visão do vitalismo, é uma visão que o corpo, o organismo vivo, ele é vivo porque ele possui uma energia vital que está circulando e que está mantendo esse corpo vivo. Então, é uma corrente, aí sim, filosófica, de visão de mundo, que vem se comprovando ao longo do tempo. Então, é a corrente que vem lá do Hipócrates, né? Tem muitas influências do Oriente, aqui no Ocidente, que são essas visões todas da Índia, da China, as visões clássicas, né, da medicina chinesa, ayurvédica, etc., que sempre fala da energia vital. Isso aqui no Ocidente se materializa na homeopatia, se instrumentaliza, mas tem outras visões médicas também que olham a energia vital. Eu já falei aqui da ligação do Hahnemann com o Goethe, e o Goethe foi um grande influenciador, por exemplo, da antroposofia, da medicina antroposófica. Então, a gente tem outras correntes que têm essa visão, e vai passando por toda uma medicina, ao longo do desenvolvimento da medicina, nomes como Paracelso, Stahl, que são médicos que sistematizaram essa visão vitalista. Então, uma corrente médica que veio desde lá de Hipócrates. Da mesma forma que nós temos uma outra corrente que a gente fala que o Hipócrates é o médico de Kos, na Grécia, né? E tem a rivalidade com Quinido, que é uma outra corrente que pensa de forma mecanicista e que também depois vai redundar na medicina galênica, na farmácia galênica, que é dar um remédio para cada coisa. Então, quer ver o homem setorizado, especializado. Então, que eu posso operar a parte sem mexer no todo. Então, existe essa visão que também vem ao longo do tempo e se torna muito hegemônica hoje, principalmente porque hoje a gente pode realizar cirurgias matando menos gente, porque a gente tem anestesias e centros cirúrgicos, UTIs, que conseguem fazer aquela recuperação sem deixar o paciente morrer, né? Mas é uma coisa, uma polêmica, né? Às vezes tem mau uso, tem um bom uso da cirurgia e tem um mau uso da cirurgia. O Hahnemann não é contra a cirurgia, porque para os processos obstrutivos, para os acidentes, fraturas, tem muita coisa que tem que passar por processo cirúrgico. Mas o abuso, ou se achar que a gente vai, através do bisturi, curar a doença crônica, esse é o erro. Então, é só pôr a cirurgia dentro de uma visão maior também, e nós vamos ter também um raciocínio quando necessitamos ou quando não necessitamos desse tipo de ajuda. Tá? Então, ótimo, acho que cumprimos aqui, bem o nossas reflexões. Da live. Foi muita coisa. Foi bastante, mas foi bom. Eu acho legal que cada vez que a gente fala de uma coisa de homeopatia, às vezes eu penso um caminho aqui e o caminho vai para uma direção bem mais interessante. É amplo, é sempre assunto amplo. Obrigada, viu, Walter? De nada, a nossa intenção é continuar provocando as reflexões mesmo, né? Então, isso aí é fruto de muito estudo e de vários campos, não só da medicina, né? Então, é por isso que são reflexões, porque a gente não é senhor da verdade. Eu estou falando um ponto de vista baseado na minha experiência de 30 anos com homeopatia, né? Mas vamos seguindo aí com as perguntas, porque a dúvida de um é a dúvida de todos. Exato. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Obrigado a todos. Gratidão também a todos que estão aí nos escutando nesses dias. Um abraço.